Vamos esperar aí um tempinho. Vou esperar aí um minutinho pelo menos, né? Para as pessoas entrarem. Boa noite a todos vocês. Faz tempo, né, gente, que eu não gravo live aqui, né? Grande Jeová, Bernadette. Então, gente, eu preparei um texto aqui para eu ler, né? Sobre quem é afinal o católico de BGE, mas antes de eu ler, eu vou enrolar um pouquinho aqui para dar tempo de as pessoas entrarem, né? Finalmente, né? Tô lançando aqui o meu primeiro aulão sobre como não ser um católico de IBGE. Espero que seja o primeiro aulão aí de muitos, né? Vamos ver como é que vai ser aí a recepção de vocês com relação a esse aulão. Então, já vou falar algumas coisas com relação ao aulão. Depois, no final, eu volto a essas informações, né? Bocejando para variar, né? Como sempre. Então, seguinte, o aulão ele vai custar R$50, né? Ele vai ter mais de 3 horas. Eu ainda não sei direito porque o que aconteceu? Eu tinha gravado esse aulão, mas aí ele começou a se estender mais do que eu estava pensando. E aí já era tarde da noite aqui em casa. E o que aconteceu, né? Eu comecei a ficar meio preocupado com os meus pais aí, de tá tarde da noite e tudo mais. E aí eu fiquei meio tenso e não consegui falar tudo que eu queria falar. Aí eu falei com o Fabrício, que ele tá me ajudando aqui, né? Falei assim, não, Fabrício, prefiro gravar depois esse aulão aí, né? Eu tenho umas limitações aqui onde eu moro, né? Principalmente porque agora tem um pessoal aí, os vizinhos de cima se mudaram aí, estão fazendo barulho aí de dia. Mas eu vou gravar o aulão efetivamente na quinta-feira. Então quem for comprar hoje só vai ter acesso efetivamente à aula a partir de, creio que sexta-feira, né? Então tá. Então vai custar R$50, mas vai custar R$50 durante uma semana. Então quem comprar o aulão por uma semana, durante uma semana, R$50 vai ser o valor. Depois disso vai aumentar para R$100. Vocês vão ter acesso a esse aulão depois que durante o período de um ano. Então vocês vão adquirir esse aulão, vocês vão ter acesso durante o período de um ano. Ixi, tinha aparecido aqui dizendo que estava pausado porque a conexão estava baixa. Tá, acho que voltou ao normal. Que mais? Vocês vão ter acesso à transcrição desse aulão. Isso vai ser posteriormente, né? Claro. E também vocês vão ter acesso depois a um e-book, que vai ser uma espécie de manual, onde eu vou colocar ali as bibliografias que forem sendo citadas, vou colocar outras dicas, vai ser um acessório à aula, né? Então, tá, eu acho que já deu tempo aí mais ou menos de as pessoas entrarem, então vamos entrar no nosso assunto, né? Que é o católico de BGE, no fim das contas. Então, preparei um texto aqui, eu vou lê-lo e talvez comentá-lo, mas vamos lá, né? O título do texto é Quem é, afinal, o católico de BGE? Né? E eu começo assim. No final eu vou falar mais sobre o curso. Tornou-se popular, nos últimos anos, a expressão... Tá dando alguma pala aí pra vocês, gente? Porque pra mim toda hora parece que a conexão tá baixa, a conexão tá baixa. Tá dando algum problema aí? Porque se der eu coloco num 4G aqui e vejo se resolve. Tá normal pra vocês? Travando. Tá, deixa eu colocar o 4G aqui, pera aí. Vamos ver se o meu 4G vai segurar aqui, né? Tá, eu espero que quando eu me mudar aí, depois que eu me casar, eu também vou falar um pouco disso, que eu consiga melhorar essa internet aí, mas vamos lá. Eu acho que agora vai ser de boa, que eu coloquei o 4G. Então vou começar de novo. Quem é, afinal, o católico de BGE?
Tornou-se popular, nos últimos anos, a expressão católico de BGE. Mas quem é, afinal, o famigerado católico de BGE? Não farei aqui uma descrição exaustiva do católico de BGE, falando de todas as suas possibilidades de manifestação. Afinal, os modos de sermos infiéis a Deus são infinitos. Apenas mencionarei algumas dessas possíveis instâncias do católico de BGE. Então, assim, gente, eu vou falar isso na aula, né, que existem infinitas maneiras de a gente viver a santidade. E cada um de nós, nas nossas circunstâncias de vida, a gente tem de aprender a viver a santidade nas nossas circunstâncias, com nossa vocação, etc. Da mesma forma que existem infinitas formas de a gente viver a santidade, existem infinitas formas de a gente ser infiel a Deus, né? E o católico de BGE, então, ele tem... Cada um consegue viver a IBGS-cidade de acordo com as suas particularidades, né? Digamos assim. Então tá. Recentemente, eu tomei conhecimento de uma citação do Fulton Sheen. Quando alguém diz, sou católico, mas... isso quer dizer que realmente não é católico. Em geral, o católico de BGE ele não consegue simplesmente dizer que ele é católico. Ele sempre tende a acrescentar alguma restrição ao seu catolicismo. Sou católico, mas não sou praticante. Sou católico, mas não sou radical. Sou católico, mas discordo de um bando de coisas da igreja. Sou católico, mas não sou praticante. Aliás, que diabo seria um católico dito não praticante? O que torna alguém católico não é precisamente a sua prática? O que seria um flamenguista que não conhece o hino do seu time, que nunca foi a um jogo de futebol, que não sabe quem é o Zico, que nunca teve nenhuma camiseta do seu time e que não sabe sequer as cores da camiseta principal do seu clube? O que seria um atleta não praticante? Ousaríamos chamar alguém obeso com todas as suas taxas de exame de sangue alteradas de atleta não praticante? O que seria um professor não praticante? Alguém sem diploma? Um professor aposentado? Aceitaríamos um vegano não praticante que frequenta churrascarias semanalmente? Ou um celibatário não praticante que é assíduo a bordéis? Por que aceitamos com tanta facilidade essa expressão para o catolicismo quando não a usamos para absolutamente mais nada correntemente? A grande verdade é que ou se é católico ou não se é nada. O católico de BGE, desconhecendo a riqueza da Santa Igreja, ele é interessadíssimo sobre todas as religiões do mundo, menos sobre a sua própria. Ele acha o budismo lindo, tem aulas de yoga e pratica meditação oriental. Ele frequenta centros espíritas, ouve sermões de pastores protestantes. Ele acha todas as religiões aceitáveis, menos a sua. Ele costuma dizer que o importante é ter uma religiosidade, acreditar em Deus, mas sempre crendo no fundo que todas as outras religiões são mais ricas e proveitosas do que o catolicismo. Se alguém lhe perguntasse isso, se alguém o colocasse contra a parede, ele muito provavelmente não confessaria que realmente pensa assim. Mas todas as suas práticas diárias, suas leituras, as pessoas por quem de fato nutre alguma admiração, comprovam que ele é um católico por acidente. Aliás, essa é uma das frequentes objeções que nos são feitas pelos ateus, né? Você só é católico porque nasceu no Brasil. Se você nascesse em um país muçulmano ou hinduísta, teria outra religião. Para o caso dos nossos queridos católicos de BGE, isso realmente é o caso, porque eles não têm a menor ideia do fundamento da sua fé. A maior parte é constituída pelo que chama de católicos de berço. É aquele sujeito que foi batizado ainda bebê, sem que os seus pais tivessem a menor noção de que o batismo infunde-nos uma graça especial, a saber, a graça santificante, que nos perdoa do pecado original. Seus padrinhos são PhD em desconhecimento sobre o catolicismo. O sujeito diz ser devoto deste ou daquele santo porque a sua avó piedosa conseguiu por um milagre incutir nele alguma devoção, mas ele não tem a menor ideia do que significa a intercessão dos santos. O católico de BGE sempre fica muito escandalizado com o pecado alheio. Como não sabe o que é um autoexame de consciência diário, desculpe-me pelo pleonasmo vicioso. Eu sei que é uma impossibilidade examinar consciências que não sejam sua própria. Mas para quem está acostumadíssimo a tecer juízo sobre os outros, ao mesmo tempo em que oferece por argumentação um descontextualizado não julgueis para que não seja julgado, diante de qualquer julgamento alheio,
É importante enfatizar que nós estamos falando de um exame da própria consciência. Enfim, retomando, como não sabem o que é um autoexame de consciência diário, ficam escandalizadíssimos com os pecados alheios. Eles não sabem que a igreja é um hospital, que Jesus Cristo veio para resgatar pecadores, e que a indefectibilidade da igreja e que a veracidade do conteúdo do seu ensino são resguardadas mesmo diante de um clero corrupto, diante de um padre que comete pecados sexuais ou diante de qualquer outro católico que cometa, que grande surpresa, um pecado. O católico de BGE é extremamente suscetível aos seus sentimentos. Por vezes, ele se sente inspiradíssimo, acredita que é um grande santo porque sente alguns burburinhos no seu coração. Ele se arrepia, chora, mas quando todas essas manifestações corporais somem, a sua fé, que não tem absolutamente nada de fé, desaparece. Ele acredita que a falha está na igreja, nunca nele mesmo. Resultado, lá vai ele procurar em igrejas protestantes, em centro espírita, em qualquer outra religião, aquilo que ele acredita piamente faltar no catolicismo. O católico de BGE é extremamente dependente do ensino alheio. Ele vive no século XXI, no século da informação, em que o site oficial do Vaticano disponibiliza o Catecismo da Igreja, o Compêndio do Catecismo da Igreja, encíclicas, documentos do Concílio Vaticano II na sua língua materna, mas ele, em vez de usar o pai dos burros contemporâneo, o Google, para quem não sabe o dicionário também é chamado de pai dos burros, ele pergunta a um padre, teólogo da libertação marxista, se a masturbação é pecado, e ele contenta-se com a resposta negativa que ele recebe. O católico de BGE, ele tem a sua dezena do terço pendurado no retrovisor do carro. Isso quando ele não tem receio de parecer católico aos outros. O seu adesivo do terço no carro, se for muito piedoso para os padrões brasileiros. Uma Bíblia empoeirada aberta na sua casa, mas caso fosse possível investigar a sua alma, não seria possível encontrar nenhuma marca, nenhum traço do catolicismo. O católico de BGE está informadíssimo sobre os últimos acontecimentos na política. Ele sabe os resultados do Campeonato Brasileiro, conhece os personagens da novela das 8, ele sabe que este ou aquele cantor sertanejo divorciou-se, mas nunca encontra tempo para aprofundar-se no conhecimento da sua fé. Bem, como ele poderia aprofundar-se no conhecimento do que não existe, não é verdade? O católico de BGE mais graduado é como aquele estudante que sempre estuda para passar de ano. Ele está interessadíssimo em quantas vezes que ele precisa ir à missa por ano, em quantas vezes que ele precisa se confessar por ano. Ele quer saber o mínimo que ele precisa fazer, nunca o máximo que ele pode oferecer. O católico de BGE sempre encara a igreja como um estado de direitos. Ele quer ter direito a uma missa bem celebrada, a ter um papa que seja do seu agrado, não do agrado do Espírito Santo, que rege e preserva a igreja, a catequistas simpáticos e descolados, a padres cantores, a igrejas com ornamentação catedrática. Ele não enxerga a igreja como mãe mestra, mas acha que pertence a um clube e que há serviços aos quais ele tem direito que lhe sejam prestados. Nunca passou pela sua imaginação, ele nunca conseguiu conceber que ele também é a igreja, que o seu batismo incorporou ao corpo de Cristo, e que pode ser o caso de que Deus o tenha colocado nas circunstâncias em que ele está, para que ele mesmo seja as mudanças que ele espera encontrar na igreja. Ele espera a santidade alheia, sem ele mesmo ser a resposta de santidade ao seu próprio tempo. Ele aguarda reformas externas, sem nunca ter meditado sobre as reformas urgentes que precisa empreender no seu próprio coração. O católico de BGE é incapaz de dar aos outros o benefício da dúvida, de ser minimamente caridoso em situações diversas. Ao mesmo tempo em que é benevolente com todo o seu próprio desconhecimento, com todos os seus pecados e as suas falhas, ele é extremamente exigente e severo com todo o resto da humanidade. O católico de BGE não acredita que existe uma norma moral absoluta, a qual ele terá de adaptar-se. Quando ele, por exemplo, descobre que está de forma ilegítima em um segundo casamento, ele quer que a igreja passe a aceitar a comunhão de divorciados. Quando ele ouve que deveria viver como irmão com a pessoa com quem ele divide o mesmo teto e a mesma cama, ele acredita que o ensino da igreja é retrógrado, ultrapassado. Aliás, diante de qualquer ensino que lhe pareça duro, ele espera uma mudança da igreja. Ele sequer concebe que possa existir a possibilidade de que ele mesmo corrija os seus atos.
quando eu falo sobre... terminei o texto, né? Então, aí tá um repertório aí, né, do que vem a ser o católico de BGE. Mas eu acho, gente, que o mais importante é que, em vez de a gente ficar pensando, né, no católico de BGE e sempre a gente pensar nos outros, eu acho que se vocês estão aqui, graças a Deus, vocês estão com essa mentalidade autocrítica, né? Vocês estão buscando enxergar em vocês mesmos o que há de catolicismo de BGE em vocês, né? É claro que dificilmente você vai encontrar um sujeito que ele corresponde a todas essas características aqui que eu mencionei, né? Mas cada um de nós guarda um tracinho aqui, né, de um católico de BGE. Eu costumo dizer que todos nós que ainda não estamos na sétima morada, todos nós que ainda não conseguimos corresponder a todas as graças que Deus derrama sobre as nossas vidas, nós, de alguma forma, nós somos católicos de BGE, né? E aí, o que eu ia ler aqui, né? O Peter Kraft, que é um autor de que eu gosto muito, eu sempre costumo dizer que dos autores vivos ele talvez seja o meu autor preferido, aliás, ele é o meu autor preferido. Ele tem um livro chamado Como Ser Santo. E é engraçado, porque ele fala o seguinte: a capa deste livro é uma piada. Você vai ler sobre como ser santo por meio de quem? Madre Teresa? São João Paulo II? São Francisco de Assis? Não. Por meio do Peter Kraft. Isso é como ler sobre como ser honesto por Pinóquio. Se você quer aprender sobre como ser um marinheiro, você vai ler um livro escrito por um marinheiro ou por alguém que nunca esteve no mar. Se você quer ser um astronauta, você lerá um livro de um astronauta bem-sucedido ou de um aspirante astronauta. Então, se você quer ler um livro sobre como ser santo, você lê um livro de um santo ou de um professor de filosofia distraído. Eu, particularmente, eu acho que o Peter Kraft, ele tem indícios aí de que ele seja santo, né? Mas ele escreveu isso e eu achei super engraçado. Mas por que eu tô lendo isso, né? Porque pode ter uma confusão aí que vocês talvez possam fazer, de que pelo fato de eu querer ministrar esse curso, de que talvez eu seja um santo de sétima morada ou grande coisa, né? Não, sou um lixo, né? Sou esterco, a partir do qual Deus milagrosamente faz milagres aí para ajudar as outras pessoas, vocês, etc, né? Infelizmente, engraçado, porque às vezes as pessoas me perguntam por mensagem direta: Fábio, você tá em qual morada? Né? Você está pelo menos na quinta, não sei o que. Eu falo, gente, eu tô na primeira morada, né? Infelizmente. Então, aí você fala, tá, com que autoridade, então, que você quer ministrar um curso sobre como não ser um católico de BGE, né? É o seguinte, gente, não sei se todos aqui conhecem a minha história, né? Durante 3 décadas da minha vida, quase 3 décadas, eu fui protestante. E não era um protestante de BGE, não, né? Depende, na adolescência ali eu creio que talvez eu fosse um protestante de BGE, porque eu tive ali, durante 4 anos da minha vida, eu passei ali no agnosticismo, né? E boa parte desse período que eu passei no agnosticismo, eu fui agnóstico ateísta, né? Então é o seguinte, eu era um agnóstico radical, então eu acreditava que o nosso conhecimento sobre a existência de Deus ele era impossível, então eu acreditava que era impossível a gente chegar a uma conclusão acerca da existência de Deus. E por que agnóstico ateísta? Porque eu acreditava que havia uma maior probabilidade de que Deus não existisse, né? Então, durante 4 anos da minha vida eu fui agnóstico, durante boa parte desse período aí agnóstico ateísta. No finalzinho aí desse período de 4 anos eu me tornei agnóstico teísta. Então, eu acreditava que era mais provável, embora eu fosse agnóstico, no finalzinho eu acreditava que era mais provável que Deus existisse, né? Então eu tive esse período aí de 4 anos aí, durante essas quase 3 décadas. Então tá. Em 2011 eu passei a estudar o catolicismo, eu estudei a coisa de forma completamente desinteressada, né? Então, o que ocorre? Eu me deparei com o professor Olavo de Carvalho, ainda sou aluno dele, era aluno dele, e ele sempre rezava, né? Ali no início do Throughout Speak, pedia intercessão do Padre Pio, de Nossa Senhora, e eu ficava pensando, poxa, será que ele não conhece, né, o catolicismo? Ele não estudou isso? E aí depois eu vi que eu estava sendo ingênuo e arrogante, porque eu pensava, poxa, por que eu tenho que pensar que ele não estudou o catolicismo? Porque não sou eu que não estudei. E aí eu resolvi estudar o catolicismo. E aí o resultado vocês sabem, em 2013 me tornei católico. Só que o seguinte, como eu vinha de uma tradição protestante, como eu era batista, eu estava interessadíssimo em questões que eram muito importantes para um protestante.
Então, salvação pelas obras, questão das imagens. Então, eu dominava muito, de forma muito aprofundada, todas essas questões que são mais problemáticas para um protestante. Mas eu não conhecia quase nada da prática de um católico. Em primeiro lugar, porque eu não conhecia pessoas do meu círculo que eram realmente católicas. Nunca conheci, infelizmente. Isso aí é um traço muito triste do catolicismo de BGE brasileiro, desse catolicismo que é meramente nominal. Então, para vocês verem, eu moro e sempre morei aqui em Brasília, e em quase 30 anos nunca vi uma pessoa na minha frente que me desafiasse, né, pela sua vida, que eu pensasse, nossa, o que é esse negócio, né? O que é o catolicismo? É isso que eu tenho na minha cabeça? Então isso é muito triste, isso mostra que esse curso é mais do que necessário, né? E eu concebi esse curso pensando nisso também. Nessa necessidade que a gente tem de que haja pessoas, né, que vivam verdadeiramente, que busquem pelo menos viver verdadeiramente o catolicismo. Então, tá, né? Durante esses quase 30 anos nunca conheci ninguém pessoalmente que me desafiasse a ter algum interesse pelo catolicismo. E depois que eu me converti, eu continuei sem conhecer essas pessoas. Graças a Deus, eu acabei conhecendo o centro do Opus Dei aqui de Brasília, que lá eu conheci padres bons, piedosos, que conheciam a doutrina da igreja, e conheci outras pessoas que também estavam naquela mesma... com aquela mesma pretensão de viver o catolicismo, né? Peraí, deixa eu fixar o tema aqui. O pessoal tá pedindo. Deixa eu colocar aqui. Como não ser um católico de BGE. Publicar. Faz tempo que eu não faço. Fixar comentário. Pronto. Feito. Então tá. Então durante essas quase 3 décadas... Durante quase essas 3 décadas eu não conheci ninguém que fosse católico. E quando eu me tornei católico também não tinha essas referências. Então eu fui aprendendo muita coisa ali na marra e por pesquisa e estudo, né? Eu não tinha esses referenciais, eu me tornei católico sozinho, não tinha nenhum, até hoje eu não tenho nenhum familiar católico, né? Assim, daqueles com quem eu tenho mais convívio. Então, depois que eu tomei essa decisão, que foi algo muito drástico, assim, para minha história, né? Na circunstância em que eu estava vivendo ali, de vir de uma família de 4 gerações ali de protestantes atuantes no meio brasileiro, né? Tá aí meu relato de conversão para quem quiser ler, tá no livro do Jaime Francisco de Moura. Depois que se alguém quiser alguma referência, também vocês encontram no meu blog lá o link para ler o meu relato de conversão. Então tá, a questão é que eu tive de correr atrás dessa formação. Então, por exemplo, eu ia à Santa Missa no início e, por exemplo, quando eu vi as pessoas fazendo o sinal da cruz lá antes da leitura do Evangelho, né? Faziam com o dedão aqui, o sinal da cruz na testa, na boca e no peito. Eu olhava aquilo, eu não tinha a menor ideia, né? Eu tentava imitar, fazer qualquer porcaria assim, mas não sabia direito como é que fazia, o que significava, não sabia absolutamente nada. E durante um tempo ali nas primeiras semanas que eu frequentei a Santa Missa, eu olhava ali para as outras pessoas e tentava imitar o que os outros faziam, sem saber que a maior parte ali não tem a menor ideia do que está fazendo, né? E faz coisas porque sempre viu os outros fazendo, essa coisa de balançar folheto, né? Eu confesso, eu já balancei folheto na Santa Missa, já bati palma, né? Então todas essas coisas que a gente vê acontecendo na missa, né? E por que isso acontece? Porque as pessoas elas não têm o menor interesse de correr atrás da sua própria formação, né? Então esse aulão, ele mais do que uma aula de conteúdo doutrinário, até porque seria impossível em uma aula eu ensinar 2000 anos de catolicismo para vocês, ele vai ser uma estruturação para que vocês tenham uma ideia do que vocês precisam estudar e de como estudar e o que vocês devem procurar. Então, mas esse aulão ele não vai ser também não vai ter só em vista essa parte do conhecimento da doutrina da igreja, né? Ele também vai ter em vista a questão da vivência do catolicismo. Então não apenas a questão de vocês terem de estudar o que é o catolicismo, o que é a doutrina da igreja, mas também o que eu preciso fazer na prática para que eu possa começar a viver como um católico, né? Porque é isso que interessa pra gente. É muito importante, eu vou falar isso na aula, que a gente saiba responder por que eu sou católico e para que eu sou católico. Recentemente, gente, assim, eu andei tendo algumas discussões com algumas pessoas pela internet e tal, e eu fico muito triste porque eu fico pensando, meu Deus,
olha como que essas pessoas tratam outras pessoas, né? Assim, com completa falta de caridade, sempre esperando o pior do outro. E é engraçado, porque tem uma frase do Sartre, né, que foi um filósofo existencialista ateu. Ele foi muito influente na minha formação, na minha adolescência, e ele diz uma frase famosa, né, ele fala que o inferno são os outros. E sempre aquilo me impactou, essa frase, né, eu concordei com ela durante alguma parte da minha vida. E ele era de um país majoritariamente católico, entre aspas, né, que era a França. E eu sempre me perguntei, poxa, por que ele pensava isso? Né? Tudo bem que existem pessoas que são insensíveis à realidade, né? Tem pessoas que elas têm a sua própria ideologia e que, independentemente do que aconteça na frente delas, elas vão manter as suas ideologias, né? Elas não vão ser sensíveis à realidade. Mas a gente deveria viver, por exemplo, no Brasil, né? Por que a gente vê tanto esquerdista falando de forma tão pejorativa com relação à religiosidade? Porque eles têm essa ideia tão negativa com relação ao catolicismo, né? Provavelmente, se eles crescessem num ambiente em que eles conseguissem ver santos na frente deles, ou pelo menos pessoas comprometidas e verdadeiramente sinceras na sua busca pela religiosidade, pela vivência do catolicismo, provavelmente elas não pensariam dessa forma. Mesmo que aquelas pessoas mais próximas a elas não tivessem essa vivência prática, né? Mas elas estariam em um ambiente ali, na sua própria cidade, que elas se topariam com essas pessoas por aí, no dia a dia. Mas infelizmente essa não é a realidade. Então, nós como católicos, nós deveríamos nos preocupar com isso, né? Em ser bálsamo na vida das outras pessoas para que a vida delas sejam mais amenas, né? Para que elas não consigam dizer que o inferno são os outros, que elas consigam enxergar que o inferno são elas mesmas e não os outros, né? Então, a luta contra o catolicismo de IBGE, como eu falei no meu texto também, é essa luta contra os nossos pecados, né? Contra as nossas falhas, os nossos defeitos. Então, é a gente procurar se colocar dentro da igreja numa postura de solução para a igreja, e não de julgador ou de esperar sempre que a igreja fique dando coisas para a gente sem que a gente ofereça nada. Então, eu já escrevi sobre isso tempos atrás, né? Um texto eu escrevi no Facebook anos atrás sobre isso, falando o seguinte: olha, quando eu me converti ao catolicismo, o catolicismo que eu tinha na cabeça, como eu falei para vocês, não conhecia ninguém católico. Então, o catolicismo que eu tinha na cabeça era maravilhoso, né? O catolicismo dos santos, dos grandes santos da igreja, da doutrina que é bela, orgânica. Eu, como lógico, né? A doutrina da igreja, eu como também tenho uma formação matemática, a doutrina da igreja é uma coisa assim espetacular. É como se eu estivesse diante de uma catedral, a coisa é linda. E o que acontece, né? Quando eu fui me deparar com a realidade do catolicismo, primeiro, né? Eu moro em Brasília, que é uma cidade recente. Vocês sabem que o Niemeyer foi o arquiteto, que era um arquiteto moderno, com toda uma característica moderna com relação à arquitetura. Então aqui não tem catedrais aqui em Brasília, né? Não vou encontrar catedral aqui em Brasília. Então as igrejas aqui não são tão bonitas, né? Uma outra coisa ali que quebra o galho. Quando você convive com as pessoas, você vê que primeiro isso foi assustador para mim, né? Porque perceber que eu, em poucos anos de estudos, eu estava sabendo mais do que todo mundo, né? Mas não por mérito meu, mas por demérito das outras pessoas, né? Então, infelizmente, né, a gente vê isso. Então eu comecei a me deparar com esse catolicismo real, né, das paróquias, da realidade das paróquias. Eu ouvindo homilias de padres e corrigindo mentalmente as homilias dos padres. Eu indo me confessar e padre me brigando comigo porque eu estava me confessando depois de uma semana, né? Você encontra vários santos que se confessam diariamente, e quando eu vou me confessar depois quando eu adoto essa prática até hoje, né? Embora agora eu não tenha conseguido manter essa prática, mas durante muitos anos eu tive a prática da confissão semanal. Vou falar sobre isso no aulão. E aí ia lá me confessar e levava bronca do padre, né? Ele, não, eu que sou padre, confesso a cada 3 meses, né? O catecismo fala que isso é para confessar uma vez por ano, né? Aí eu nem ia ficar lá, né? Com fila para confissão, eu brigando com o padre. E aí o que acontece? Eu ouço diariamente, né, aqui vocês me contando histórias desse tipo. Ah, Fábio, porque o padre, blá blá blá, não sei o que. Gente, vamos tomar a rédea das nossas vidas, né? A gente está no século XXI.
A gente tem inúmeros meios de formação. A gente vive, como eu falei no meu texto, no século da informação. Então, eu estou fazendo esse aulão aqui para ajudar vocês a serem a solução para esse mal que vocês veem dentro da igreja, né? Esse despreparo total. E outra coisa, a gente costuma falar muito do clero, eu já falei isso nos stories aqui também, né? A gente fala, os padres não têm preparo, né? O clero é corrupto, não sei o que, blá blá blá. Mas a gente não para pensar que boa parte do que a gente vê na igreja hoje é culpa dos leigos, gente. Primeiro, esses padres, eles foram formados onde? Num lar, eles tiveram pai e mãe, em princípio, né? Não sei que um padre aí tenha engravidado uma moça e tal, mas em princípio os pais desse padre eram leigos, né? Começa por aí. Durante boa parte da vida desse padre, ele foi leigo, né? Durante boa parte dos anos que ele ficou no seminário, ele era leigo. Então o problema maior está no laicato, está nos leigos da igreja. O problema não está principalmente no clero, né? Embora, tudo bem, o clero tem essa função do ensino, etc. Mas hoje, gente, assim, se você quer estudar, por exemplo, teologia bíblica, hoje em dia, se você pegar os principais autores de teologia bíblica no mundo, a maior parte deles são leigos, gente. É impressionante, né? Até pouco tempo, você não encontrava praticamente leigos aí que escreviam livros, que se dedicavam à teologia. Hoje em dia é o que mais há. Então, assim, a gente tem de parar de reclamar, né, e tomar uma iniciativa de a gente ser a solução dentro da igreja, porque a gente acha que é ruim. Então tem gente que fala, a música da minha paróquia é péssima, né? Ué, gente, por que você não aprende? Tudo bem, você é desafinado, não toca nenhum instrumento. Aprende algum instrumento, aprende a cantar, vai lá e vai na paróquia, dá cara a tapa e vai lá cantar, vai você tomar iniciativa, né? Procura alguém que saiba reger, aprende você a reger. Então esse aulão também tem vista isso, gente. De a gente procurar ser luz, né, no mundo, sal e luz no mundo, a fim de que nós possamos ser a solução para toda essa bagunça que a gente vê por aí, né? Então, falando mais sobre o aulão. Então no aulão eu vou fazer esse mapeamento sobre o que vocês precisam estudar para poder compreender melhor e viver a fé católica, né? Do que vocês precisam fazer no dia a dia. Alguém perguntou aqui se eu vou falar sobre as mortificações. Claro que eu vou falar, porque católico sem mortificação, gente, isso não existe, né? É impossível você progredir em santidade sem se mortificar. Então eu vou falar sobre as mortificações. Vou falar sobre o pecado, né? Pecado mortal, o que é um pecado mortal. Vou dar dicas sobre a história da igreja. Vou falar sobre um bando de coisa, né? Infelizmente, né? Depois que eu falei para vocês que eu fiz essa tentativa de gravação, eu acabei me dando conta de que eu poderia, na verdade, fazer um curso inteiro sobre como não ser um católico de BGE. Mas aí eu teria de falar de um bando de coisa, né? Devoção mariana, intercessão dos santos, sobre as mortificações, sobre vida de oração, é muita coisa. Então, assim, quando vai ser o aulão? Então, gente, é o seguinte, as inscrições começam hoje, né? O link vai ficar disponível aí tanto nos meus stories quanto ali na bio do meu perfil aqui. Durante uma semana, essas inscrições vão custar R$50, né? Vocês vão ter acesso durante um ano a esse aulão. Tem aquela coisa toda de que se vocês não gostarem, vocês podem devolver, né? Durante a primeira semana, vocês podem desistir, né? E querer o dinheiro de volta de vocês. Isso aí é de todo o curso, né? Isso já é da plataforma, geralmente. Então, mas depois de uma semana, esse aulão vai custar R$100, né? E aí, gente, já vou falar o seguinte também. Aqui vamos ao apelo à misericórdia, né? Que eu também fiz no outro curso lá. No próximo dia 13 de novembro é meu aniversário. Então, se você tá me ouvindo, né? Você gostaria de me dar um presente de aniversário, então, por favor, compre esse aulão, né? Também vou me casar em dezembro, dia 18 de dezembro, né? E tô aí cheio de gasto aí com o apartamento, com a minha biblioteca, com o escritório que eu tô montando. Então, se você quer me ajudar também com relação à minha vida, tanto a minha vida intelectual quanto a minha vida matrimonial, né? Eu, como um católico que não busca ser um católico de BGE, estarei aberto à vida. Então, há a possibilidade de que no primeiro dia de lua de mel eu já conceba aí uma vida, né? Se Deus quiser, com a graça de Deus. Então, eu faço esse apelo a vocês aí, né? Quem quiser me ajudar com relação a essas vocações, né? Tanto a minha vocação matrimonial quanto a minha vocação intelectual. Nos últimos anos, né, gente, eu venho fazendo
Eu venho fazendo isso por ocasião do meu aniversário, né? Porque muita gente falava, Fábio, quero te dar um presente, alguma coisa e tal. Então esse ano, né, tô dando a oportunidade de vocês me presentearem dessa forma, né? Comprando o aulão. E aí, isso, eu espero que esse aulão ajude muito vocês, né? Porque eu vejo muita gente assim, porque realmente, né, gente? São 2000 anos de tradição da igreja, 2000 anos de atuação no magistério. Então quando a gente se depara aí com a igreja, a gente vê uma coisa assim e fica totalmente perdida. A gente não sabe por onde começa, o que tem de estudar. Então eu vou procurar fazer esse mapeamento, né? O seguinte, gente, a minha mãe ficou assustada comigo, eu achei engraçado, porque o que acontece? Eu separei aqui da minha biblioteca os livros que eu vou utilizar nesse aulão, que eu vou indicar pra vocês, né? Nem tudo eu vou mostrar pra vocês, mas muita coisa eu vou mostrar, até porque também serve como um recurso mnemônico pra mim, né? Porque olhando o livro eu me lembro o que eu tenho que ensinar pra vocês. Aí minha mãe falou assim, Fábio, pra que esse tanto de livro aí? Você vai assustar as pessoas, né? Tal, e aí não é esse o objetivo do aulão, né? Tem muita gente que me pergunta, Fábio, ao mesmo tempo que é bom, né, que eu seja um intelectual, que eu tenha uma vida intelectual, porque vocês falam, caraca, esse cara estudou, ele não tá falando isso aí, né, de palpite. Então, eu passo uma certa credibilidade para que vocês levem o catolicismo a sério. Ao mesmo tempo eu vejo que por vezes vocês ficam meio assustados, né? E alguém me perguntou até um dia desses aqui nos stories, falando assim, Fábio, eu preciso ler, estudar tudo que você estudou para eu ser um bom católico? Não, gente, claro que não, né? E aí tem gente que fala, Fábio, um analfabeto ele pode ser salvo, né? Pode ser um bom católico? Olha, em tese sim. Mas, o seguinte, eu sempre falo isso. Por exemplo, pegue a Idade Média. Na Idade Média, um cidadão comum, ele tava ali, primeiro, ele não tinha acesso a tanto de porcaria que a gente tem acesso hoje em dia, né? Hoje em dia, se você não fizer nada, se você for passivo, você vai se tornar naturalmente anticatólico, mesmo que você seja católico a vida toda, mesmo que você tenha sido nascido e crescido num lar católico, você vai ter uma série de coisas anticatólicas na sua cabeça. Um dos objetivos desse aulão também é dar algumas diretrizes para vocês sobre como vocês podem construir uma mentalidade verdadeiramente católica. Porque isso é muito importante, né, gente? Nós que que temos o intuito de vivermos o catolicismo, nós temos de ser católicos por inteiro. Então, não é, como eu falei aqui no meu texto, não é só eu pendurar uma dezena do texto no meu retrovisor, não é só eu passar aí alguns dias lá na Santa Missa, não. O catolicismo ele exige que eu tenha uma transformação interior, né? Então que eu molde conforme a minha mente, a mente de Cristo, né? Então as pessoas têm de ser capazes de ver em mim, no meu dia a dia, que há uma pessoa diferente ali, né? Que há um católico ali. Por mais que eu seja tosco, por mais que eu peque, por mais que eu esteja ali lutando com todas as minhas forças, né? Com relação ao catolicismo, né? O Raul comentando aqui, uma mulher perguntou pra mim esses dias, você concorda com todos os dogmas da igreja? Então, gente, tem isso, né? Eu falei aqui no texto que eu li. Eu também vou ensinar pra vocês essa postura, né? Que a gente precisa ter com relação à igreja, né? Aos graus de assentimento que a gente tem de dar pra igreja. O seguinte, um dia desses eu falei sobre isso aqui. Eu tenho... tá numa pilha aqui, eu não vou conseguir pegar, mas eu vou confessar isso pra vocês. Eu até já coloquei um texto meu que eu escrevi sobre isso. Assim que eu me tornei católico, o que acontecia, né? Eu tinha essa mentalidade de, porque o que eu preciso aceitar de forma incontestável e o que eu posso ser crítico, né? Então eu tinha essa postura, essa mentalidade de ficar querendo caçar dentro do ensino da igreja o que eu preciso aceitar com certeza, né? Mesmo que seja contra gosto, e aquilo que eu posso ficar lá, né? De ficar de treta ali com relação à igreja. Gente, essa não é uma postura, não é uma mentalidade de um católico, né? Eu gosto muito daquela frase de Santa Faustina que ela fala que o diabo ele pode se disfarçar do manto da humildade, mas do manto da obediência ele não pode se disfarçar. Então a marca do católico é essa, é a obediência. Ele acredita, olha, a igreja é minha mãe, mestra, ela tem um ensino que eu preciso aprender, e quando eu acho, né, que alguma coisa está errada, né, se eu não consigo compreender, sei lá, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, paciência, isso é uma dificuldade minha, é uma limitação minha, não é a igreja que está errada. Então essa postura dócil com relação à igreja, isso é essencial no católico. E eu vou falar mais sobre isso no aulão, né? Sobre essas disposições interiores que a gente precisa ter para poder viver
e estudar o catolicismo de forma coerente e sincera, né? E também essas disposições interiores, elas são importantíssimas para que a gente tenha uma unidade de vida, né? O que é uma unidade de vida? É que eu possa ser verdadeiramente católico em todas as circunstâncias da minha vida. Então, se eu estou discutindo no Facebook, eu estou discutindo enquanto católico. Se eu estou convivendo aqui com a minha família, eu continuo sendo católico. Então não é aquela coisa, não é aquele papel que eu represento em algumas circunstâncias da minha vida. É uma coisa que eu tento ser sinceramente, desde que eu acordo até de noite, né? No aulão também eu vou dar algumas dicas com relação a isso, né? Vou falar sobre o ano litúrgico, vou falar sobre como você pode fazer para você vivenciar melhor o ano litúrgico, a fim de que você consiga progredir nas moradas espirituais. Vou dar várias dicas aí. Vou falar sobre como vocês podem montar um plano de vida espiritual. O que é um plano de vida espiritual? Vai ser aquela muleta que você vai utilizar no dia a dia para que quando você acordar sem muita inspiração, né? Porque tem isso, tem dia que a gente acorda ali flutuando, né? Parece que a gente ali, nossa, hoje o negócio vai engrenar. Hoje eu vou virar um santo de sétima morada. E tem outros dias que a gente acorda de saco cheio, né? Assim, de mau humor, não quer saber de nada. A gente vai rezar assim com muita má vontade, né? Não consegue se concentrar porque nossa cabeça está concentrada tá em outro lugar. Então o plano de vida ele vai servir como essa muleta para que você não seja suscetível a essas mudanças de humor, né? A essas faltas, essa vontade fraca que a gente tem para poder progredir nas moradas espirituais, né? Então é isso, gente. O aulão vai ser isso, né? Repetindo, durante a primeira semana, R$50. Depois eu vou aumentar para R$100. Depois não adianta chorar, gente, né? E olha só, para quem tá achando muito caro, alguma coisa assim, olha, vocês vão ver a quantidade de livros que eu vou mencionar aí para vocês, né? O Fabrício até tava tentando negociar comigo aí, o rapaz que me ajuda aí nos aulões, etc. Ele falando assim, não, Fábio, a gente tem que pensar aí de um preço e tal. Eu falei assim, pô, Fabrício, mas um livro, eu me peguei para ele, né? Mostrei um livro para ele que eu comprei que foi quase R$300. Aí eu falei para ele, olha, só um livro, né? Em que eu vou me basear aqui para montar essa aula e tudo, quase R$300. Então, então fique à vontade, né? Você é apelão agora, né? Se você tá achando caro R$50, ou mesmo 100 depois, então compre a bibliografia aí, né? Compre o livro de R$300. Então leia todos os livros que eu li e preparei para eu poder lançar esse aulão e estude você sozinho, né? E vai tropeçando, se virando para poder, né, ter esse direcionamento ao qual eu cheguei depois de muitos anos tropeçando e estudando sozinho, né? Então é isso, você tá achando caro, é isso. O curso vai ficar disponível por um ano, né? Eu nem tinha pensado nisso, né? O Fabrício é o meu estrategista, então ele falou assim, não, Fábio, vamos fazer por um ano e tal. Depois eu achei bom, porque é o seguinte, tenho certeza de que tenho certeza absoluta de que depois de um ano eu já vou ter pensado em mais coisas, porque eu vou ter retorno de vocês. Então, com certeza, esse aulão aí vai ter versões 2.0, 3.0, né? Com certeza eu vou atualizar aí constantemente esse aulão, né? Então, é isso também, gente. Também vou ensinar vocês nesse aulão, isso é muito importante, vocês têm de aprender a ter uma visão sobrenatural, verdadeiramente católica sobre o mundo. Porque eu vejo que muitas dificuldades que vocês têm aí no dia a dia, coisas que vocês me perguntam, é falta de visão sobrenatural. Então é o seguinte, é vocês pensarem e aprenderem a olhar para as circunstâncias da vida com um olhar católico. Então, sei lá, né, por exemplo, esse ano eu tive Covid, quase morri, né, eu achei seriamente que eu ia morrer, né, me despedi da Dani, da minha noiva, meus pais, né, também acharam que eu ia morrer também, foi um negócio seríssimo, né, para seguir o português culto, já que o Raul tá aqui. Então é o seguinte, eu olhava para as pessoas me perguntavam, Fábio, você tem medo de morrer? Eu falava, por que eu vou ter medo de morrer, né? Todos nós, é algo natural, né? Todos nós, em algum momento da vida, vamos morrer. Eu acredito que Deus está no controle de todas as circunstâncias. Eu acredito que tudo que Deus faz neste mundo é pensando para minha salvação e para a salvação da maior parte de pessoas. Então por que eu vou me desesperar? Né? Não tem sentido. Então a gente tem de aprender a olhar para as circunstâncias da vida com essa visão sobrenatural, né? De forma não humana, e tentar, eu sei que é difícil, né? Tentar enxergar para as circunstâncias da vida
com uma perspectiva dos olhos de Deus, no fim das contas, né? Como é que Deus está olhando para essas circunstâncias. Então, tudo isso vai estar no aulão, né? Vai ter uma vasta bibliografia lá para vocês. Depois vai ter a transcrição desse material para vocês. Mas como eu falei, né? Eu vou gravar só quinta-feira isso. Então eu vou dedicar quinta-feira para gravar esse aulão aí. Eu espero que eu não esqueça de nada, porque a primeira vez que eu tentei gravar, gente, é muita coisa. Então, assim, tava avançando a hora, né? Por isso que eu falei para vocês, que tava avançando a hora, já tarde da noite aqui, eu gravando o negócio e falei, caramba, é muita coisa. Então, não é para vocês se assustarem, mas isso é ótimo, porque vocês vão ter material aí para estudar pelo resto da vida, né? Então, se vocês viverem 100 anos aí, vocês não vão ter esgotado de forma alguma aquilo que a igreja propõe pra gente em termos de santidade, de vida espiritual. Mesmo que você alcance aí de hoje para amanhã, isso é possível, a sétima morada, mesmo assim a gente nunca vai se conformar plenamente a Jesus Cristo neste mundo. Então há muita coisa aí pra gente desenvolver, né? Então eu vou ensinar para vocês como viver uma vida sacramental, porque o que ocorre? Para nós, para a maior parte de nós, né, que não temos uma vocação para o eremitismo, então assim, durante os primeiros anos da igreja, em algumas circunstâncias havia os eremitas, né? Era aquele cara que ele ia pro deserto lá e vivia lá sozinho, então ele não tinha acesso aos sacramentos como a gente tem hoje. Aliás, durante boa parte da história da igreja, as pessoas não tinham acesso que a gente tem hoje aos sacramentos. Mas hoje, ordinariamente, né, como é que a gente progride na vida espiritual? Acesso aos sacramentos, a confissão, né, a comunhão. Mas para isso, né, e aí eu também vou tentar desmistificar isso também no aulão. As pessoas, geralmente, o católico de BGE, ele tem essa visão muito supersticiosa com relação às coisas da fé, né? Então ele acha que ele vai à missa, ele vai lá, comunga, mesmo por vezes que ele não esteja nem em estado de graça, e ele acha que pronto, ele comungou, né? Saiu da missa, ele tá mais espirituoso, né? Quando ele sai ali da missa. Uma vez eu tive discussões, né, no Facebook, eu achei muito engraçado, sobre pais com crianças pequenas, né? Que eu falava assim, pô, se você tem... por exemplo, tinha um primo meu, que ele teve um filho, que durante alguns meses ali, o filho era assim, ele berrava, né? Ele não conseguia ir pra nenhum lugar, ele ia pra uma festa de aniversário, ele tinha que ficar do lado de fora, né? E o bebezinho não parava de berrar, foi assim uns 2, 3 meses. Ele já sabia que aquele bebezinho era daquele jeito, né? Caso esse meu primo fosse católico, eu te pergunto, pra que esse cara vai levar esse bebê na Santa Missa, né? Se ele pode, sei lá, ele revezar com a esposa dele, etc., faça isso, né? Porque ele não vai... Ele estando com esse bebê, ele não vai conseguir nem estar presente ali na Santa Missa e vai estar atrapalhando as outras pessoas. Aí eu me lembro que na época que eu falei isso, né, no Facebook, o pessoal ficou escandalizadíssimo. Aí me chamaram de protestante infiltrado na igreja para afastar as pessoas da fé, não sei o que e tal. Então o cara acha assim que ele vai pegar um bebezinho, né, ele vai se aproximar da igreja ali, coloca o bebezinho na missa, ele tirou o bebezinho da missa, pronto, meu filho vai se tornar um santo, né? Então os católicos, eles têm essas coisas que não fazem o menor sentido, né? Por quê? Porque não conhecem a fé, não sabem que... gente, vamos pensar em Jesus Cristo, né? Quando ele estava aqui encarnado, ele próprio, aqui quando ele esteve aqui na Terra, em carne e osso. Quando aquela mulher hemorrágica foi curada, porque tocou na orla das vestes de Jesus Cristo, Jesus estava numa multidão. Tava todo mundo tocando Jesus Cristo. Aconteceu alguma coisa ali com aquele pessoal que estava tocando e triscando Jesus Cristo? Não. Por que aconteceu com aquela mulher? Porque ela teve fé, né? Porque havia uma disposição interior dela para que Jesus Cristo pudesse manifestar a graça na vida dela a fim de curá-la. É a mesma coisa com os sacramentos, né? Então não adianta a gente ter esse automatismo, né? Esse mecanicismo com relação aos sacramentos. É preciso a gente saber desenvolver essas disposições interiores para que a gente possa aproveitar da melhor forma possível essa vida sacramental, que é a vida ordinária, por meio da qual a gente vai se tornar santo. Então no aulão também vou explicar para vocês como é que a gente pode fazer para desenvolver essas disposições a fim de que a gente possa aproveitar o melhor possível as graças que Deus derrama o tempo todo nas nossas vidas e especialmente a graça sacramental, né? Vou falar... Que mais? Gente, vou falar sobre um bando de coisa, né? Tem muito conteúdo aí nesse aulão. E cada hora aqui eu me lembro de uma coisa diferente, né? Eu já preparei, tô muito tempo concebendo esse curso e é tanta coisa que cada hora eu me lembro de alguma coisa. Mas então, a intenção é essa, né?
Aí você pode. Tem gente que pode estar me ouvindo e se perguntando, Fábio, mas eu não sou um católico de BGE, né? Eu sempre fui católico, fui criado no ambiente católico. Tal. A minha pergunta é: você é santo? Se você. Tudo bem, você é santo, suponhamos que você seja santo, beleza? Você é santo de sétima morada? Tem isso também que eu vou explicar também nesse aulão, né? Que inclusive muita gente me pergunta isso, porque tem gente que defende que não, que a gente só pode alcançar até certo grau de santidade. Eu vou mostrar pra vocês que não. Eu já mostrei isso por aqui, mas vou enfatizar isso também, né? Eu vou enfatizar isso no aulão também. Então a questão é que uma vez que nós sabemos, né? O maravilhoso Concílio Vaticano II, viu? Maravilhoso Concílio Vaticano II, ele nos fala que todos nós, ele enfatiza que todos nós somos vocacionados à santidade. A santidade é uma vocação universal. Então, nós, como bons católicos, temos de ser muito conscientes disso. E ser conscientes de que, ora, se eu hoje não sou um grande santo, é porque tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E a culpa é toda minha. Deus não é culpado, porque Deus, ele tá, assim, se desdobrando, ele construiu o mundo pensando na minha santidade. Então, se eu não consigo ser santo hoje, a culpa é exclusivamente minha. Então, esse aulão vai ser isso, gente, né? Resumindo, o aulão vai ter pelo menos 3 horas. Eu vou gravar esse aulão agora na quinta-feira. Ele deve ficar disponível na plataforma provavelmente a partir de sexta, porque eu devo mandar... porque tem essas dificuldades, né? Até eu passar do meu celular pro meu maravilhoso notebook, até eu conseguir mandar com a minha maravilhosa internet, que hoje não funcionou, né? Então até eu conseguir fazer isso, mandar pro Fabrício, até ele conseguir, com a maravilhosa internet dele, colocar na plataforma, eu acho que sexta-feira ele consegue. Então, com alta probabilidade, na sexta-feira vai estar lá bonitinho na plataforma o aulão, né? Com mais de 3 horas. Então, eu vou falar tanto do que vocês precisam conhecer e estudar para serem bons católicos, não serem católicos de IBGE, quanto coisas que vocês precisam fazer na prática. Durante uma semana, esse aulão vai custar R$50. Depois que passar uma semana, vai aumentar para R$100. Então aproveitem essa semana, porque depois não adianta reclamar. Esse aulão ele vai ficar disponível aí de forma permanente. Então não vai ser igual ao meu outro curso, que eu só abri as inscrições por uma semana e depois as inscrições foram encerradas. Mas se vocês comprarem por uma semana, durante essa semana, vocês vão pagar mais barato. Então aproveitem essa oportunidade, né? Que mais? Transcrição e o e-book, né? Mas isso aí vai demorar um pouquinho aí, porque ainda não está pronto, né? A transcrição, porque primeiro que eu vou gravar na quinta-feira, né? E depois porque a partir do material que eu for gravar, a gente vai ter que montar o e-book. Mas vocês vão ter acesso a isso aí, né? Em algum momento. Espero que não demore muito, mas como tá corrida essa coisa do meu casamento... gente, não é murmuração não, viu? É só uma externação, né? Do que eu tô passando recentemente. Gente, eu não imaginava que para reformar um apartamento tomasse tanto tempo da sua vida, né? Assim, eu vou lá e aí o eletricista fala, não, Fábio, tem de comprar isso aqui. Aí eu vou lá, compro, e ele fala, não, Fábio, eu tinha esquecido, tem que... Então eu tô nessa correria aí. Então até eu me casar em dezembro, né? Depois até eu voltar da lua de mel e tudo mais. Mas então eu até vou ficar meio ausente aqui, né? E o seguinte também, gente, todos vocês que tiverem acesso... Assim, eu já atuo aqui gratuitamente, né? Já respondo... Vai ter indicações de Bíblia? Claro, né? Gente, tripé... Né, o curso aí em dezembro que eu vou lançar sobre epistemologia católica. O que é epistemologia católica? É o modo por meio do qual a igreja nos convida a conhecer as verdades de fé, né, de moral e de fé e prática. A igreja nos convida a fazer isso de que modo? Por meio do tripé, escritura, magistério e tradição. Então, obviamente que nesse aulão eu vou ter de falar sobre isso um pouco, né? Não vai dar para aprofundar muito. Isso aí vai ser no curso que eu vou dar em dezembro. Mas eu vou falar sobre dicas de estudar as Sagradas Escrituras, eu vou falar sobre algumas traduções, vou dar dicas para vocês estudarem o magistério da igreja, estudar a Sagrada Tradição. Então, claro que eu vou falar sobre esse tripé um pouquinho também, né? Então, vocês estão vendo, é muito conteúdo, né? É muita coisa. Então, acho que é isso, né? Então, as inscrições vão ficar aí, o link eu vou disponibilizar nos stories aí e na minha bio, né? E obviamente, o que eu estava falando antes de responder o rapaz aqui sobre a Sagrada Escritura. Obviamente, como eu já
atendo vocês aqui, já diariamente estou tirando dúvidas aqui, tanto por mensagem direta quanto nos stories aqui, publicamente. Obviamente que quem comprar esse curso e tiver alguma dúvida pontual, alguma coisa, claro que eu vou ajudá-los aqui, né? Não pense que eu sou mercenário, não, né? Eu só tô, inclusive, se eu fosse, eu só tô oferecendo esse curso de forma paga porque livros custam dinheiro, eu sou um leigo, né? A minha forma de sustento é essa, né? E muito em breve eu vou ter uma família para sustentar, então. Mas eu confesso que eu faço isso com dor no coração. Mas eu já dou muito material gratuito para vocês, né, gente? Mas eu tenho de aprender. Eu preciso de dinheiro, né, gente? Então, sendo bastante sincero, a realidade é essa, né? Eu queria muito fornecer tudo isso para vocês de graça, todas as coisas que eu faria de graça, mas eu preciso me sustentar. Então, o que já dá para fazer por aqui de graça, eu já faço diariamente por vocês, né? Então. É isso, gente, né? Espero que todos vocês aí que estão me ouvindo adquiram esse curso, que vocês gostem, esse aulão, para falar a verdade, né? Que vocês gostem. Mas tenham em mente isso também, gente, que não vai ter como eu ficar entrando em detalhes sobre cada ponto doutrinário. Isso é impossível, né? Senão eu não conseguiria falar o que eu teria para falar para vocês sobre como não ser um católico de BGE, tanto com relação ao conhecimento quanto à prática. Então vai ter muita coisa que eu vou mencionar ali de passagem, que eu não vou aprofundar. Mas saibam o seguinte, que a depender também do retorno de vocês, talvez eu faça aulões futuramente para aprofundar assuntos específicos que eu mencionar nesse aulão, ou faça cursos futuramente para aprofundar alguns pontos. Eu já vou mencionar um aqui, que alguém de vocês já me perguntou, Fábio, com relação à salvação, o que a igreja fala sobre a salvação? Você vai falar sobre isso? Eu vou falar um pouquinho, mas eu já adianto que provavelmente, não, no ano que vem, eu vou lançar um aulão sobre a soteriologia católica, então sobre o que a igreja ensina sobre a questão da salvação. Então vai ter um aulão sobre isso. Então não vou poder aprofundar esse assunto agora nesse aulão, porque senão eu teria que dar aí 50 horas de aulão, né, gente? Aí não teria condição. Até para poder dar um preço acessível para vocês, né? O rapaz perguntou aqui quantos meses de duração. Não, gente, vai ser por volta de 3 horas, eu acredito, né? Até porque o meu celular também, ele não aguenta tudo isso, né? Eu acho que se eu for gravar mais de 3 horas aqui, nem o espaço do celular dá aqui. Então, só se eu tivesse que editar, eu não gosto de fazer coisa editada. Mas acho que é isso, gente. Já falei demais aqui, né? Inclusive no e-book que vai ter futuramente, eu vou colocar esse texto que eu li aqui pra vocês, né? Eu vou tentar dar uma trabalhada aqui, ser mais criativo com relação ao que tem no catolicismo de BGE. E é isso. Espero todos vocês aí nesse aulão. Conto com a divulgação de vocês também, porque não apenas porque eu estou interessado em me casar agora em dezembro, né? Em construir lá o meu apartamento e tudo mais, mas também porque esse material é de suma importância, gente, né? Chega de a gente viver num país que é tido como o maior país católico do mundo com esse catolicismo de BGE, né, gente? Isso é muito triste. Então, para quanto mais pessoas vocês conseguirem divulgar isso, né, para que as pessoas possam se engajar realmente numa vida verdadeiramente católica, né, melhor. Então é isso, gente. Eu não sei como é que... Eu tenho visto gente fazendo live aí de mais de 1 hora, mas eu não quero arriscar aqui, né? Então, vamos encerrar aqui por enquanto. Eu vou deixar essa live gravada aqui no meu feed, né? Até porque ela serve como divulgação do aulão. Então é isso, gente. Fiquem com Deus, né? Todos vocês. Espero todos vocês aí como meus alunos aí nesse aulão e divulguem, né? Por favor. Abraço, fiquem com Deus e tenham uma boa semana aí pra vocês.